una semana muy interesante, muy especial. Vamos a estar hablando sobre la pedagogía en el corno y en la música en general. Vamos a tener unos invitados de lujo, grandes pedagogos muy reconocidos por su labor docente en diferentes lugares del mundo. El día de hoy estamos con Ricardo Matosiños, muchos de ustedes lo conocerán, se ha vuelto muy famoso por sus composiciones, es muy activo en redes sociales, trabaja mucho con sus competiciones online con el material que él escribe, tiene un material bien interesante, unos métodos que no son el habitual copras que nosotros tocamos. Pero aparte de su trabajo él como compositor, él trabaja activamente como docente, es un gran pedagogo. Yo tuve la fortuna de conocerlo a él hace 10 años en Praga, me dio unos cuantos consejos que fueron muy valiosos, muy cortos, pero muy valiosos y muy puntuales. Entonces, muchísimas gracias Ricardo por estar esta tarde con nosotros, Noche de Portugal. É um prazer estar aqui a falar convosco eh, para tudo que possa ser útil e que vos possa ajudar. Eu vou falar em português, por favor, se houver, vou tentar falar devagar, mas podem falar em espanhol à vontade, pois eu nasci perto de Espanha, consigo compreender bem o espanhol. Se houver alguma palavra que necessitem, falem com Orlando e ele irá traduzir o que for necessário. Pois. Muchas gracias Ricardo. También quiero presentar nuevamente a Orlando, ya estuvo con nosotros en una de las sesiones de Hornbeat. Hoy nos va a estar acompañando con la traducción. Muchísimas gracias Orlando por colaborarnos. Si quieres traducir lo que dijo ahora Dale, Ricardo. entonces el profesor dice que es un grande placer, que pueden preguntar a voluntad. Él va a hablar en portugués y va a hablar lento para que todos consigamos comprender. Y si hay alguna cosa, yo puedo hacer las veces de la traducción. Él dice que comprende el español porque nació en una región cerca de España. Entonces, Hola Orlando, ¿se te cayó? Creo que se le puso lento a Orlando el internet. Pero podemos, sin embargo, podemos ir empezando. ¿Cayó? ¿Me están escuchando? La dinámica de hoy la vamos a manejar un poco más como entrevista. Voy a leer una pequeña reseña de Ricardo, una entrevista y al final pueden ustedes generar todas las preguntas que tengan para el maestro. Entonces, Ricardo, nacido en el 82, estudió corno con el profesor Iván Kuchera en Esproarte entre 1994 y 2000, Mirandela, Portugal, y con Bodan Sebastic en la Escuela Superior de Música de Performing Arts de Oporto, en Portugal. Ricardo se gradúa del SAME en el 2004 con la distinción del Estudiante del Año en 2002, 2003 y 2004. En la misma institución fue condecorado con el Premio Antonio de Almeida por su sobresaliente historial académico. La curiosidad sobre las posibilidades del corno en el jazz lo llevó a estudiar con el saxofonista Mario Santos. Esta experiencia llegó a tener un gran impacto en su estilo de componer. En 1998 ganó la beca de la Fundación Calouste Gulbenkian, que mantuvo hasta su graduación. En el 2007 ganó el segundo premio en el concurso Jóvenes Músicos de Portugal. Ricardo también ha dado clases y talleres por todo Portugal, así como en Estados Unidos, Estonia, Latvia y República Checa. Ricardo también ha escrito numerosas composiciones, no solo para cornos, sino para otros instrumentos. Sus trabajos han sido reconocidos en numerosos concursos, tanto en Portugal como en el exterior. Actualmente, Ricardo es docente en la Academia de Música de Costa Cabral y candidato a PhD en música en la Universidad de Música y Musicología de Évora. Entonces, Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y para empezar con esta entrevista, quiero empezar que cuentes con más o menos cómo fue tus inicios en el corno. Creo que Portugal comparte esa tradición con España con las bandas sinfónicas, algo que también compartimos aquí en Colombia. La gran mayoría de cornistas aquí empezamos tocando en una banda sinfónica. ¿Ese también fue tu caso? ¿Comenzaste en una banda o cómo llegó tu acercamiento al corno? Eu comecei, tive o primeiro contacto com a trompa, na altura uma trompa em mi bemol, com um vocal enorme, tocando ao contrário, e entretanto soube que ia abrir o curso de trompa numa escola de música, a cerca de 20 quilómetros de minha casa. Claro que eu não estava minimamente interessado na trompa,
pois a trompa só tocava a parte de acompanhamento na banda. E outros instrumentos é que tocavam, digamos, as melodias principais. Então, inicialmente, quando me falaram em trompa, eu disse, trompa não, a trompa só toca acompanhamento. Entretanto, comecei a conhecer e ver que afinal não, afinal a trompa é um dos reis da orquestra e a partir daí apaixonei-me pela trompa. Ok, ¿están escuchando ahora? Sí, sí, te escuchamos hablando. Ok, el profesor comenzó con una trompa de pistones y un bocado, él dice que era un bocado grande, en una ciudad a 20 kilómetros de la casa de él. Sin embargo, él dice que él no tenía interés en ninguno para tocar trompa porque la trompa era un instrumento que solo tocaba la parte de acompañamiento. Entonces, cuando él fue y le dijeron que era para tocar trompa, él no estaba mínimamente interesado. Después fue conociendo y fue acostumbrándose a la trompa. Ok, Yolanda, gracias. Eh, en tus primeros inicios con la trompa, ¿tú tenías principalmente un profesor de trompa, Ricardo, o era un profesor de tubo, de trompeta, algún instrumento, otro instrumento? Eu tive a sorte de ter um professor de trompa que veio do propósito da República Checa, o professor Ivan Kuchera, e que quando veio para Portugal tinha apenas 2 alunos. Ou seja, veio de propósito para dar aulas a 2 alunos. Agora, muitos colegas meus que hoje tocam trompa em Portugal começaram a tocar trompa, tendo aulas com professores de trompete, trombone, tuba, outros instrumentos. Porque a trompa, comparado com outros instrumentos em Portugal, até aos anos 90 não era um instrumento muito tocado em Portugal. Precisamente eso, a eso iba mi siguiente pregunta, Ricardo. Eh, hace, desde hace un tiempo para acá se ha visto en Europa una cantidad de trompistas portugueses de un nivel muy, muy alto. En general hay muchos músicos en Portugal, de Portugal que son muy, muy buenos. ¿Qué ha pasado? Porque luego le preguntaba yo a los alemanes, y a gente europea en general, ¿qué pasa en Portugal? ¿Por qué están saliendo tan grandes músicos? ¿Qué pasa? Ellos me dicen, hace 20 años en Portugal no había nada, no existía nada. Y de unos 20 años acá, de unos 10 años acá, están saliendo muchísimos músicos fantásticos. ¿Qué pasa en Portugal? ¿Cómo llega este boom de músicos de un nivel tan alto? O segredo são as escolas profissionais. As escolas profissionais existem um pouco em todas as áreas, como escolas em que as pessoas vão para lá estudar alguns anos para ingressar no mercado de trabalho. Há escolas profissionais de hotelaria, de como arranjar coches ou outras áreas mais práticas. A questão é que as escolas profissionais de música tiveram uma importância muito maior, porque ao invés de as pessoas terminarem as escolas profissionais e irem para o mercado de trabalho, quase toda a gente progrediu para o ensino superior. E a forma de trabalhar das escolas profissionais é mesmo muito diferente. Foi isso que fez nascer tantos músicos. Não sei se, entretanto, o Orlando quer traduzir esta parte. Sí, entonces a la primera pregunta el profesor dice que él tuvo la suerte de tener un profesor de trompa, un profesor de la República Checa, Ivano Kuchera, ¿no? Que le dio las primeras clases en los años, antiguamente, hace unos 20 años, como decía Daniel, linkando las dos preguntas, en Portugal había poco movimiento musical y la trompa no era un instrumento muy conocido. El profesor dice que el secreto para eso fue las escuelas profesionales, que eran escuelas profesionales en todas las áreas, escuelas en hotelería, en arreglar carros, no se me fue la palabra en español, en arreglar carros, y estas escuelas preparaban a los chicos para el mercado de trabajo. Sin embargo, él dice que hubo personas que no salieron directamente para el mercado de trabajo y sí fueron para las universidades, lo que hizo que este conocimiento se potenciara. Professor. Sim, a grande diferença relativamente às escolas profissionais é que agora é um pouco diferente, mas no início tinha 2 aulas de trompa por semana. Eu tive a sorte de estudar 6 anos numa escola profissional, em que todos os dias, durante os primeiros 3 anos, estava a estudar numa sala e havia um professor que passava por várias salas
em que cada aluno estava a praticar e ensinava a praticar como utilizar um metrónomo, como utilizar um afinador, ensinar a praticar. Isso não existe em mais nenhuma escola. Depois, mesmo os alunos mais novos, logo desde o início têm orquestra, têm aulas de naipe, é feito um trabalho muito intensivo com a parte da música. Algo que nos conservatórios funciona um pouco mais. As pessoas vão ter aulas de português, de matemática na outra escola e vão ao conservatório ter música. Com as escolas profissionais, tudo é integrado e existe muita maior intensidade. É muito mais intensivo o trabalho. Esse é o grande segredo. Ok, entonces el profesor dice que en estas escuelas profesionales ellos tenían 2 aulas de trompa por semana, que durante 3 años, todos los días, había siempre un espacio para practicar y había profesores que les enseñaban a estudiar. Él dice algo muy clave: enseñar a estudiar, enseñar a practicar. Desde los alumnos más nuevos tenían ya prácticas de seccionales, orquesta, y que esto hacía que todo fuera un trabajo intensivo. En este tipo de escuelas en Portugal no era como estudiar en un conservatorio, él dice, donde en el colegio tú aprendes matemáticas, geografía, etcétera, y luego vas al conservatorio a estudiar la música. En estas escuelas profesionales estaba todo dentro de un mismo espacio. Ok. Ricardo, ¿estas escuelas se empiezan estos durante el colegio, el high school, que se llamaría en inglés, el instituto, o a qué Uh, edad se empiezan estas escuelas? Geralmente, estas escolas começam quando os alunos têm 16 anos, mais ou menos. Mas eu tive a sorte de estudar numa das poucas escolas que tem dois cursos, um em que se começa com 12 anos e outro em que se começa com 15, 16 anos. Ou seja, mesmo bastante novo, com 12 anos. Hoje em dia, em Portugal, é normal começar com 10 anos, mas não nas escolas profissionais. Eu Ok. tive a sorte de começar com 12 anos, 6 anos com uma escola profissional. Para um excelente aluno, é um ótimo espaço para se desenvolver. Para um aluno que tem dificuldades, é ótimo, porque consegue deixar de ter dificuldades, devido à quantidade Oh, de prática. ok, el profesor, a la pregunta de Daniel, de a qué edad había que entrar a estas escuelas, él dice que hoy en día en Portugal comienzan a partir de los 16 años. Sin embargo, en la época que él comenzó en una escuela que tenía 2 cursos, una que entraban chicos desde 12 años y otra con 16. Entonces, él dice que tuvo esa suerte y es un tipo de escuela que es perfecta para los alumnos que tienen dificultad, porque todos los días van a estar practicando. Gracias, Fernando. Eh, ¿Cómo es este modelo de enseñanza o cómo empieza este modelo en Portugal? Porque según me cuentas y según lo que también me habían comentado muchos colegas, es que hace 20 años, 25 años en Portugal no había demasiados docentes, no había demasiadas oportunidades en la música académica. Entonces, ¿quiénes son los profesores de estos estudiantes en las escuelas profesionales que tú llaman? ¿Son todos extranjeros como tú tuviste un profesor de República Checa o son portugueses? A grande maioria veio do estrangeiro. O caso do professor Jonathan Luxton, que veio de Inglaterra, o caso do professor Ivan Kuchera, o professor Bodan Šebestik, que vieram da República Checa, depois também alguns professores que vieram de Itália, de França. Ou seja, Portugal teve a sorte de poder contar com o melhor de vários países. Portugal não tem uma escola de trompa, não tem uma tradição em trompa, mas os trompistas portugueses puderam beber o conhecimento da escola francesa, da escola inglesa, da escola checa. Mas houve também, claro, alguns professores, entretanto, portugueses, e neste momento já existem professores portugueses a ensinar alunos portugueses. Ok, entonces él dice que Portugal tuvo la suerte de tener lo mejor de diferentes escuelas concentrado en el país de ellos, que en el comienzo fueron la mayoría profesores extranjeros, pero que hoy en día ya hay profesores portugueses enseñando para alumnos portugueses.
Ok. Luego ahora, ahondando más en tu vida, Ricardo, yo te conocí en República Checa hace unos 10 años más o menos. Yo recuerdo que tocaste un recital, tenías un nivel bastante alto en la trompa, tocabas muy bien o tocas muy bien. Normalmente en muchos países, aquí en Colombia también sucede, la persona que se dedica a la docencia es porque no toca corno o porque no puede tocar bien la trompa. Pero tú decides dedicarte a la docencia muy apasionadamente. ¿Qué te impulsa a ti a dedicarte en la docencia, la pedagogía? No caso de Portugal, não existem muitas oportunidades de performance. E infelizmente, as poucas orquestras que existem em Portugal nem sempre estão a pagar aos músicos de forma regular. A título de exemplo, eu cheguei a ganhar uma posição de segundo trompa numa orquestra regional. E chegou uma altura que eu tive que dizer à orquestra que não conseguia fazer mais ensaios, porque na altura já me deviam 4.000 euros, uh, e, e ficava à espera que pagassem, que pagassem. Então, o ensino é algo um pouco mais certo. Todos os meses os professores sabem com o que podem contar. Então, claro que é complicado, estando ligado ao ensino não posso dedicar-me tanto tempo à performance, mas do ponto de vista financeiro é algo um pouco mais estável do que a performance, pelo menos em Portugal. Ok, él dice que, ok, a la pregunta de Daniel dice que no existen muchas oportunidades de performance en Portugal, ¿verdad? Que él ganó un puesto de segunda trompa en una orquesta. Sin embargo, llegó un momento en donde él tuvo que decir en la orquesta que no podía tocar más porque el salario no venía en tiempo y no estaba haciendo, simplemente no estaban pagando el salario en la orquesta. Entonces, desde el punto de vista financiero, para él es mejor, por lo menos en Portugal, dedicarse a la docencia, donde sabe que cada mes puede contar con una determinada cantidad de dinero. Ok, gracias, Orlando. La escuela de música en donde tú estás enseñando, ¿desde qué año estás enseñando en esta escuela? ¿Y es una escuela, es un conservatorio para niños? ¿Estás más enfocado en jóvenes o más para formación profesional? Eu estive 10 anos, 9 anos, a dar aulas numa escola profissional, no caso da Artav, que é uma escola com características similares à escola onde eu estudei. Entretanto, nos últimos 5 anos, eu tenho estado numa escola no Porto, que está mais perto de casa, não é? Que é uma escola que também tem um regime profissional, mas tem outros regimes. Há alunos que vêm para a escola profissional, há alunos que estudam noutra escola e vêm ter só as aulas de música ali, ou seja, é uma escola que agrega alunos de diferentes regimes. E tem alunos desde 5 anos de idade até 18 anos de idade. Depois, paralelamente, dou aulas na universidade em Évora, aí sim, com alunos mais velhos. Ok, el profesor trabaja en una escuela profesional desde hace 9 años. Después, Daniel, si después que pudiera hacer una pregunta de esas escuelas profesionales, que agradezco. Sí, claro, claro, claro. Además, él dice que tiene algunos alumnos en Porto, en otra escuela, que también, en otra escuela, pero que vienen muchachos también de otras escuelas a tomar aula exclusivamente de trompa, y ahí son edades entre los 5 y los 18 años, y también tienen los alumnos más avanzados, los más veteranos en la universidad de Évora. Évora. Sim, sim. Sim, Évora. ¿Quieres hacerle la pregunta, Orlando? Sim, professor, eu tenho uma pergunta acerca dessa escola profissional, me chama muito a atenção isso. Bom, essas escolas profissionais, elas são mantidas e são idealizadas pelo governo, pelos governos estaduais, do governo federal, não sei como funciona isso, ou são iniciativas privadas, e se os alunos que frequentam esta escola têm os custos são muito altos, ou como é isso? Porque é um modelo de ensinança que é um sonho para nós aqui na América Latina, né? Já tivemos essas iniciativas, mas por diferentes situações não foram adiante. Eu gostaria de saber como funciona. No caso das escolas profissionais,
Como eu disse, as escolas profissionais, inicialmente, a ideia das escolas profissionais seriam escolas para quem não quer ir para a universidade. Porque para a maior parte das áreas práticas, para alguém que vai para uma escola de hotelaria, um mecânico, está lá há alguns anos e vai para o mercado de trabalho. No caso da música, foi uma exceção. Ou seja, nestas escolas os alunos não pagam nada, são verbas da Comunidade Europeia, e o Ujú. objetivo é aumentar a capacidade técnica das pessoas. Como no caso da música, é uma área em que temos que praticar, temos que ter a parte técnica, o que aconteceu foi esta explosão e que se vê a quantidade de músicos que nasceram desde os anos 90. Mas o grande segredo é, em parte, sim, os alunos não estarem a pagar e as verbas não são de Portugal, vêm de apoios da Comunidade Europeia. Entendí. Entonces yo le pregunté al profesor acerca de cómo funcionaban estas escuelas. Son escuelas técnicas, como eso es más parecido a lo que tenemos aquí en este lado del mundo, ¿no? Yo le pregunté acerca de la financiación y de los alumnos necesitaban pagar algún tipo de mensualidad o cómo funciona. Él me dice que los dineros de donde son financiadas estas escuelas técnicas son de la comunidad europea, no son dineros de Portugal. Entonces los alumnos no pagan por frecuentar la escuela y que estas escuelas son pensadas para, inicialmente fueron pensadas para la gente que quería prepararse, como nos dijo en el comienzo de la charla, para el mercado de trabajo, para ir a trabajar. Sin embargo, música es una excepción a la regla, música necesita practicar y a partir de ahí existió un boom de músicos que como él nos había dicho antes, fueron músicos que después fueron a la universidad. Entonces, por eso esa gran explosión de músicos de los años 90 hacia acá en Portugal. Gracias, Dani. No, a ti, Orlando. Ricardo, me llama mucho la atención sobre estas escuelas. ¿Podrías de pronto explicarnos un poco mejor cómo es el funcionamiento? Porque yo vi en compañeros muy jóvenes, chicos que llegaban a presentar audiciones con 17, 18 años, tocando concierto de Quants, tocando concierto de Dos de Strauss. Incluso me senté al lado de ellos tocando en orquesta y tocando a primera vista Rosenkavalier en un nivel altísimo. Entonces, ¿cómo es toda esta preparación de ellos, no solo técnica en el instrumento, sino además la preparación teórica que tienen, porque las bases que ellos tienen son muy, muy buenas? No caso destas escolas, nos primeiros 3 anos, isto no caso das escolas que têm um curso básico também, nos primeiros 3 anos, os alunos começam, como eu disse, todos os dias estão a praticar numa sala e são ensinados a praticar. Têm orquestra, várias horas, 5, 6 horas de orquestra por semana. Algo que noutras escolas, tirando as escolas profissionais, é bastante menor. A partir do 10º ano tem música de câmara também. Depois tem disciplinas de história da música, acústica, formação auditiva, formação musical. As escolas profissionais foram sofrendo alterações. Neste momento, os cursos não são exatamente iguais. A título de exemplo, quando eu comecei, eu tinha formação auditiva e formação musical. Um lado aprendia a parte da teoria e do outro lado toda a parte do solfejo. Agora começaram a juntar algumas disciplinas por uma questão financeira. Na altura tinha mesmo composição, outra disciplina análise, outra disciplina história da música. Agora começaram a juntar algumas disciplinas. O grande segredo é que os alunos, na maior parte das vezes, de manhã têm mais aulas de português, de matemática, e quase toda a tarde, depende das escolas, algumas têm horários diferentes, quase toda a tarde estão a ter aulas de música, com audições regulares. Há alguns conservatórios em Portugal em que os alunos têm que apresentar uma vez por ano, ou alguns às vezes apresentam-se uma vez esporadicamente, mas nessas escolas, a cada mês, cada 2 meses, os alunos estão a ter uma pequena audição. Ou seja, eu acho que o grande segredo das escolas profissionais é mesmo essa parte da prática. Não há segredos, é prática mesmo. Ok, entonces, como comentó antes, son escuelas que enseñan a los alumnos a estudiar, ellos sí tienen
una intensidad horaria de orquesta de conjunto de hasta 6 horas en la semana, que él dice que no es muy común ver esto, y más en alumnos que están iniciando. A partir del 10.º año, los chicos hacen música de cámara y tienen otras disciplinas como historia, formación auditiva, etcétera. Sin embargo, a través del tiempo, las escuelas técnicas han sufrido algunas alteraciones. Ahora están simplemente condensando algunas disciplinas, algunas materias por cuestiones de dinero. Y él dice que funcionan, los alumnos tienen las aulas normales en el turno de la mañana de matemáticas, geografía, historia, y en la tarde aulas de música. Algunas escuelas pueden tener un horario diferenciado, pero básicamente funcionan así. Y también algo muy importante que él dice es que existen algún tipo de audiciones regulares y que el secreto para que funcionen es la práctica. La práctica, no sé si intensiva, pero la práctica. Sim, sim. Perfecto, Ricardo, entiendo. Ahora pasando a tu faceta como docente, ¿cómo, cómo inicias? No sé si tú también tienes estudiantes de iniciación para ti. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para ti como docente? ¿Qué debe tener un docente como aspecto fundamental? A iniciação, eu todos os anos tenho alunos com 10 anos. Excepcionalmente, há alguns alunos com 5 ou 6 anos que começam a tocar também trompa. Durante alguns anos, nunca pensei que os alunos tão novos pudessem tocar bem trompa, porque os dentes vão começar a cair. E só por volta dos 10 anos é que têm a dentição completa. Contudo, tive a experiência de ensinar alunos bastante jovens e foi interessante ver como os dentes caíam, mas eles continuavam a tocar, sem problema. Então, o único cuidado que eu tentei foi que, enquanto não tinham alguns dentes à frente, não tocarem notas demasiado agudas para não começarem a fazer pressão. Ou seja, desde que os alunos fiquem num registro confortável, até que os dentes voltem a crescer, não há qualquer problema tocar tão jovem. A iniciação musical tem um grave problema, porque quando os alunos começam a tocar, não têm que necessariamente saber ler. E não é suposto. Os alunos vão tocando por imitação, vão se divertindo tocando trompa, mas é importante que logo que o aluno tenha capacidade de ler, comece a focar-se na leitura. Caso contrário, quando finalmente tiver que ler a partir dos 10 anos, o aluno vai querer tocar tudo de ouvido. É bom ter um bom ouvido, mas também reforçar a parte da leitura. No caso da iniciação, e especialmente um instrumento como a trompa, que todos sabemos que é um instrumento bastante ingrato, acho que o mais interessante é que os alunos se estejam a divertir enquanto estão a começar com o instrumento. Ok, entonces, no sé, ahí me doy cuenta que estoy por el camino, sí. Los alumnos, él dice que en la parte de la iniciación, al comienzo él no creía que los chicos pequeños pudiesen tocar un instrumento porque estaba la parte de los dientes cuando caen y vuelven a nacer. El profesor dice que básicamente él percibió que los alumnos podían tocar, estar en un registro confortable, en un registro cómodo, y los dientes podían caerse y esperar que el diente creciera y los alumnos iban a seguir tocando. Es importante que no toquen registros muy agudos para que no hagan presión sobre la embocadura. También mencionó algo de que los alumnos al comienzo tocan por imitación y no es necesario que ellos sepan lectura musical. Sin embargo, es muy importante trabajar en esa parte, porque después los chicos crecen, después de 10 años crecen y ya necesitan empezar a leer partitura y no saben. Entonces, ellos desarrollan un buen oído. Sin embargo, cuando tú le pones una partitura, no sabe enfrentarse a ella. Y claro que siempre es importante que todos sabemos que la trompa, el corno es un instrumento bastante ingrato. Sin embargo, lo importante es que los alumnos se estén divirtiendo, que se estén divirtiendo en cuanto están aprendiendo. Ok. Excelente. Gracias, gracias, Orlando. Eh,
Hablas mucho de esto, de estarse divirtiendo mientras están aprendiendo, que me parece a mí fundamental. Muchos de los que nos están viendo acá pues son docentes, hemos tenido experiencia docente y la parte de la diversión es fundamental. Yo con muchos compañeros hemos compartido dinámicas que creamos para la enseñanza. ¿Podrías tú de pronto darnos algunas de tus dinámicas o los ejercicios que haces con estos chicos que están empezando, cómo enseñarles a construir una columna del aire o cómo enseñarles un poco de la vibración, el estacato? Algunos de estos ejercicios básicos que sean técnicos, pero a la vez que sean entretenidos para ellos. Essa parte, tenho criado uma série de materiais pedagógicos e, por exemplo, há um livro que se chama Tocar Trompa é Divertido, que é um pequeno livro para quem está a começar. O grande problema aqui é que o professor tem que pensar tudo para que o aluno não tenha que pensar. Ou seja, o professor tem que pensar quais são os aspectos pedagógicos que quer trabalhar, só que se estiver a explicar esses aspectos pedagógicos, o aluno vai sair da porta fora. Ou seja, se o aluno tiver que tocar uma nota no registro agudo, ao invés de estar a pensar em algo demasiado teórico, o mais fácil é divertir-se com a trompa e dizer ao aluno, por exemplo, que ele só tem que imitar um elefante. Ou seja, só tem que fazer isto. Ou seja, no momento em que o aluno, no momento em que o aluno esteja a imitar um elefante, ele acaba por soprar mais. Se eu pedir a um aluno para soprar mais, ele sopra mais se quiser. Mas se eu pedir a um aluno para imitar um elefante, ele vai soprar naturalmente, porque ele sabe fazer isso. E nesse livro existem várias coisas assim. Por exemplo, pedir aos alunos para colocar os dedos no sítio correto não é fácil. E então, por exemplo, o que eu fiz, escrevi um estudo em que o aluno só mexe um dedo e tem que fazer trilos. Se nós falarmos um principiante fazer trilos, parece quase uma coisa do outro mundo. Mas uma coisa é certa, a única forma de o aluno fazer trilos é se os dedos estiverem direitos. Então, a peça é tão simples como só um dedo. Ou seja, o aluno não pensa nisso, pensa que está a imitar uma cobra. Mas, sem pensar, está-se a divertir, a imitar uma cobra, mas está a colocar os dedos direitos. Outra, há uma peça em que o aluno tem que imitar uma buzina de um carro. Então tem que fazer. Não sei se já experimentaram, mas para tocar forte sem uma bomba, eu estou a tocar no terceiro e terei a bomba da terceira, é preciso mesmo soprar um bom fortíssimo. Então o aluno está a brincar, a tocar sem a bomba, quando finalmente toca notas com todas as bombas, de repente está a tocar forte e não pensa como é que esteve a tocar forte. Então há assim uma série de questões. Aparentemente o aluno não está o aluno está a brincar com a trompa, mas sem se aperceber está a trabalhar aspectos importantes. Ok, entonces, él dice que para los alumnos iniciantes y a la pregunta de algunas picas, no sé en español, disculpen, por favor, pero algunos pasos para los alumnos iniciantes. Entonces el profesor dice que los profesores necesitamos pensar todo para que el alumno no piense, para que él se divierta. Y mucho más en estos aspectos pedagógicos, como columna del aire, como colocar los dedos de la trompa de forma adecuada. Entonces él puso el ejemplo de imitar un elefante, como tocó, y él dice que para él explicarle al alumno de que la dirección del aire esté ya fluyendo y para que toque notas agudas es una cosa bastante complicada, pero que si él le dice que imite un elefante, el alumno va a practicar ese registro sin pensar en lo que está haciendo. También, profesor, ¿se puede repetir o nome do livro, por favor? Tocar trompa é divertido.
Tocar corno es divertido, tocar trompa es divertido. Corno fica engraçado. Se forem ao YouTube, há lá gravações das várias peças. Ok, en YouTube están las grabaciones de tocar trompa, es divertido. Y él puso el ejemplo bien interesante de imitar el pito de un carro. Entonces, él le sacó la bomba, como todos vimos, y tocó. Y ese sonido, él dice que el alumno va a tocar fuerte porque se necesita soplar realmente fuerte para conseguir ese sonido. Cuando ponemos las bombas de nuevo, el alumno va a estar tocando fuerte y él no va a saber que él está soplando más. Entonces, son dicas como estas que están en el libro, que podemos encontrar en YouTube y así abordar los aspectos técnicos para los alumnos iniciantes. Existem mais, por exemplo, há um que é muito giro porque o livro foi ilustrado pelos alunos que eu tive a iniciar a trompa nesse ano. E então eu disse-lhes para escolherem uma peça e cada um fez mesmo a ilustração. O primeiro livro, a primeira peça do livro, por exemplo, não tem notas, nem ritmos, nem dinâmicas, nem dedilhações, nem articulações. Ou seja, a única coisa que tem são posições. O aluno pode escolher as notas que quer tocar, a articulação que quer tocar. Porque uma coisa que eu noto no início, todos conhecemos, e principalmente aqueles que dão aulas, o aluno pega na trompa e toca um Mi. E o professor tenta entusiasmar o aluno e diz: muito bem, conseguiste tocar um Mi, vamos tocar um Mi outra vez. E o aluno toca: ah, espetacular, já conseguiste tocar um Dó, ora toca um Dó outra vez. Ei, 3 notas, ou seja, a dificuldade na trompa não é tocar a mesma nota 3 vezes. E claro que depois o aluno começa-se a perceber que não está a tocar a nota que o professor pediu. Então naquela peça o aluno toca a nota que quiser. Como é que a peça está pensada? Se o aluno tocar uma nota com 0 em Fá, possivelmente vai tocar um Dó, possivelmente vai tocar uma série de harmónicos na zona em que temos uma sétima de dominante. Então o pianista está a tocar esse acorde. Não interessa a nota que o aluno tocar, vai soar sempre bem. Depois a mesma coisa com o primeiro dedo. Depois a mesma coisa com o segundo e terceiro. Então é muito interessante que os alunos podem começar a tocar com piano pela primeira vez, a improvisar, e estamos a falar de um aluno que não consegue tocar a mesma nota 2 vezes. Mas mesmo assim, consegue fazer uma audição e sair todo contente da audição. Ótimo, profesor. Cuántas dicas, ¿sí? Obrigado. Entonces, el profesor dice que la primera pieza del libro... só rápido, Daniel. Professor, onde que a gente acha esse livro para comprar? Eu posso... Rapidinho. Sim, isso é pergunta minha mesmo. Mas se puser no YouTube, Tocar Trompa é Divertido, tem lá o link. Tem lá o link e a gente entrega para qualquer lugar, é? Sim, ou então, no meu site também, tem sempre o link das várias editoras. Ok, profesor, obrigado. Bueno, le pregunté dónde podemos adquirir el libro porque me parece muy interesante y creo que para los que damos clase, para los que hacemos música de cámara, para cualquier cosa es interesante conocer de cómo enseñar nuestro instrumento. Bueno, voltando, disculpa Daniel. Entonces el profesor dice que la primera pieza del libro es una pieza que no tiene ritmo, no tiene notas, no tiene articulaciones, no tiene dinámica, tan solo tiene la digitación. Entonces puso el ejemplo de que cuando un alumno, que todos sabemos, cuando un alumno quiere tocar una nota y no consigue tocar la misma nota diferentes veces. Para esto, entonces, esas 5 notas son un acorde dominante con séptima. No, un acorde con séptima. Y simplemente el pianista va a tocar siempre el mismo acorde, el alumno va a tocar cualquier nota, do, mi, sol, si bemol, y va a sonar bien, porque está dentro de esa armonía. Entonces, él dice que el alumno puede tocar cualquier nota, puede participar de un recital y se va a sentir contento, se va a sentir bien. Y ya a título personal creo que esto genera motivación, y en los alumnos iniciantes lo que necesitamos es motivar para que él quiera volver a las otras clases. Que realmente todos sabemos que el comienzo en la trompa es un poco difícil, pero eso ya lo digo yo. Ok.
Sim, a título de exemplo, há uns anos, há 2 anos, houve um concurso em que houve peças desse livro que estiveram no concurso. E houve um colega que comentou comigo, o feedback dele foi que disse ao aluno para praticar uma das peças do livro. E na aula seguinte, o aluno tinha dito ao professor que, que já tinha praticado todas as peças. E o professor pensou, o aluno não sabe nenhuma das peças. Não, o aluno tinha praticado todas as peças porque tinha gostado das peças. Por exemplo, há uma peça que se chama a Valsa da Vaca. Qual é a ideia? Os alunos começam a tocar e muitas vezes pressionam meia chave e não se apercebem que estão a pressionar meia chave. Então a peça é assim. Acontece que, na maior parte dos principiantes, penso que na Colômbia deve ser muito parecido, é normal perguntar a um aluno, então porquê é que não praticaste trompa? Ah, meu pai diz que eu só faço barulho. E então eles não querem praticar porque no início a trompa é mesmo um instrumento muito difícil. Mas com esse tipo de peças, é interessante ver os alunos chegarem às aulas e disseram que praticaram porque chegaram a casa e os pais gostavam daquela peça, começavam-se a rir, era divertido. Ou o caso de outra peça, que é um comboio. Um comboio em que o aluno começa a tocar só assim. Na prática, o aluno pensa que está a imitar um comboio, mas na verdade está a fazer semínimas, colcheias, semicolcheias, a trabalhar a respiração, mas o aluno não tem que pensar sobre isso. O aluno está-se a divertir a imitar um comboio. Ok, entonces, el profesor cita dos ejemplos. Él dice que ya hubo un concurso de algunas piezas que están de ese libro y el feedback que él recibió del colega es que tuvo un alumno que se fue de la clase y volvió y al otro día le decía que el alumno ya había practicado todas las piezas. Que él pensó, no, no puede ser que practicó todo. Vamos a ver, él no debe saber ninguna. Y el alumno efectivamente había practicado porque las piezas esas eran bastante interesantes y le parecían bien llamativas. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. Sí, ok, sí. ok. Entonces, él puso también, él pone el ejemplo de que no es diferente aquí en Brasil, no debe ser en Colombia, de que el alumno se va con su trompa a la casa y algunos papás les dicen que no practiquen porque hace mucho ruido. Entonces, con este tipo de músicas, él está complementando la formación del alumno también, de que el papá escuche la música, le parezca agradable, se ría junto con él, tal vez le colabore en la práctica musical del chico. Y también puso el ejemplo de la pieza del convoyo, que es como un tren, que es para simplemente practicar el aire. Entonces, aparentemente para quien está escuchando no está tocando nada, pero nosotros sabríamos que él está practicando articulaciones negras, blancas, corcheas. Entonces, es básicamente eso, de que el alumno esté desenvolviendo sin saber que lo está haciendo, desarrollando sus habilidades. Ok, profesor. Ok, muchas gracias Orlando, muchas gracias Ricardo. Con estos libros y con estos ejercicios, pues te tengo dos preguntas. La primera ¿es posible conseguir estos libros, o sea, que se compren, que se haga el pago, pero que poderlos conseguir en PDF? Porque los envíos aquí a Colombia, en Latinoamérica, no sé si en Brasil es igual, pero en Colombia es muy difícil, el correo no funciona y para nosotros muchas veces es imaginar en pedir un archivo, una partitura al exterior es no lo pensamos ni siquiera porque se puede perder en el camino. Entonces hay posibilidad de conseguirlos, de comprarlos y de que se envíe un PDF en vez de un libro porque muchas veces se puede perder por el camino. Y la segunda pregunta es, tu desarrollo, has escrito varios libros, ya tienes muchos libros de corno, composiciones, estudios, métodos. ¿Esto lo has desarrollado al tiempo de estar viendo las necesidades de cada uno de tus estudiantes y que aprendan de una manera divertida? Sim, relativamente a isso, a maior parte dos livros que eu tenho editados estão em edições físicas. Contudo, os livros que estão na Ava Musical Editions, que é o caso, por exemplo, desse Tocar Trompa é Divertido, e tenho 3 suítes para trompa e piano, 2 suítes para trompa grave e outras peças que estão na Ava Musical Editions.
eles recentemente abriram uma parceria com o Encoda, com K, que é uma plataforma um pouco como o iTunes, em que as pessoas Ok. podem fazer uma subscrição e aceder a todas as partituras que estão lá. E eles estão aos poucos a colocar lá as partituras da editora. Não sei se as minhas já lá estão, mas sei que eles estão a incluir lá. Ou seja, se não estiverem agora lá, pelo menos as da Ava Musical Editions, em breve, vão lá estar disponíveis. Depois, em edições digitais, tem algumas no Sheet Music Plus e no Online Music Sales da International Horn Society. Esses são em formato digital. As da Phoenix Music, creio que só estão em formato físico, mas pelo menos as da AVA, se não estiverem agora, em breve vão estar disponíveis. Relativamente à segunda questão, sim, aliás, um dos meus motes para a composição foi precisamente o facto de começar a dar aulas. Eu, como aluno, escrevia algumas peças. Curiosamente, nunca tinha escrito para trompa, escrevia para piano, flauta, outros instrumentos. Mas quando comecei a dar aulas, comecei a escrever peças para trompa. Precisamente preenchendo algumas lacunas que senti no repertório. O caso, por exemplo, dos meus estudos tem abordagens diferentes, porque as técnicas que abordam não são fáceis de abordar. O caso, por exemplo, da trompa grave. É muito difícil trabalhar trompa grave e, no meu caso, eu sempre tive que lutar muito com trompa grave. Então, nada melhor do que fazer alguns estudos com alguma influência jazzística e assim torna-se um pouco mais fácil praticar isso. Mas de resto foi, na iniciação, busquei quais eram as dificuldades que sentia nos meus alunos, tive alunos que colocaram aparelho de correção nos dentes e de repente não conseguiam tocar nada no registro agudo, então escrevi repertório para o registro médio. Por exemplo, nos estudos para trompa grave, o primeiro estudo chama-se Etude for Pedro, porque foi escrito por um aluno que colocou um aparelho e chegou à aula e disse-me: professor, não consigo tocar uma nota mais aguda do que o Fá médio. Claro que eu como professor fiquei aflito, mas tentei não transmitir nada disso para o aluno e disse: não há problema, a trompa ainda tem. Tens pelo menos mais 2 oitavas abaixo. Então, a nota mais aguda desse estudo é o Fá médio. Só que esse aluno era muito inteligente e então coloquei uma série de ritmos. Então tem. Com multifónicos, com várias coisas, mas a nota mais aguda é o Fá médio, porque era a nota mais aguda que aquele aluno conseguia tocar. Ok, entonces, para la primera pregunta acerca de si tenemos cómo conseguir el material digital, él dice que Ava Musical Editions. Ava Musical Editions es una editora que está haciendo una parcería con Encoda. Encoder, Encoda, que es tipo un iTunes, parece con un iTunes, entonces ellos están colocando todas las partituras en una plataforma. Si las partituras de él no están ahora, están en camino para colocar, podemos revisar ahí. Las de Phoenix Music están en físico y que está también viendo la otra forma. ¿Cuál es la otra editora, profesor? A editora da International Horn Society. Isso. Mas tudo isso, se forem ao meu site, há lá links para as editoras. Ok, entonces lo más simple para adquirir el repertorio del profesor es entrar al site del profesor y allá van a estar los links que direccionan para el repertorio que necesitemos. Y en cuestión de las composiciones, él dice que cuando él era alumno, él escribía para piano, para otros instrumentos, siempre escribió, pero que nunca escribió para trompa. Cuando ya estuvo dando clases, él necesitó llenar espacios en el repertorio
y tanto con los estudios. Entonces están los estudios de trompa grave, contó la historia de Pedro, que fue en la pieza que él tocó, de un alumno que puso brackets, brackets. Y entonces simplemente un día llegó a la clase y le dijo, profesor, no puedo tocar más de este fa. Y el profesor dice que él se quedó, tuvo un shock, pero intentó no transmitir al alumno y le dijo, no te preocupes, la trompa todavía tiene por lo menos 2 octavas hacia el registro grave. Entonces, y decidió escribir ese estudio para el alumno. Entonces, que básicamente con los estudios y las composiciones él ha estado llenando espacios que hacen falta dentro del repertorio de lo que ya tenemos tradicional del instrumento. Ok, profesor. Ay, muchas gracias, Orlando, muchas gracias, Ricardo. Ricardo, tengo miles y miles de preguntas para ti porque aquí las personas están mandando mensajes y me dicen que es realmente magnífico todo lo que dices, que afortunados son tus estudiantes porque es realmente interesante todo lo que nos estás diciendo. Entonces quiero como tratar de ir tocando varios aspectos rápidamente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención mucho cuando te conocí en Praga era tu actitud al performance, cómo tú eres como un músico en el escenario, cómo te presentas como músico en el escenario. Muchas veces cuando somos docentes, tratar de sentir que el estudiante se sienta cómodo en el escenario es algo bastante complicado, que sienta que las tablas son su segundo hogar y que no haya nerviosismo ni nada de este tipo de cosas. Yo recuerdo que también en Praga yo estaba bastante nervioso y tú me diste unos cuantos consejos. ¿De qué manera tú trabajas estos problemas de nerviosismo y de ansiedad en el escenario con tus estudiantes? É assim, relativamente a isso, eu sinto-me um pouco como um padre. Isto porque as pessoas vão ao padre e o padre diz algo, mas não quer dizer que o padre o faça. O que é que acontece? Quando eu estou em palco, eu aparento ser alguém que não sou. Na verdade, fora do palco, tenho o coração aos pulos e passo por todas as questões de nervosismo como todas as pessoas. A questão é que com a prática aprendemos a não transparecer isso. Primeira coisa que eu digo aos alunos, e isso vem do livro da Freudis, o grande segredo é a preparação. Ou seja, primeiro temos que estar preparados. E se estivermos preparados, em condições normais, não deveremos estar nervosos. A questão é que há alguns alunos que praticam e mesmo assim estão nervosos. Ok, a próxima etapa, isto também vem do livro da Freudis, a próxima etapa é estabelecermos uma fasquia. Ou seja, dizermos assim, eu sou o melhor trompista do mundo. Vou estar nervoso porque sei que não sou o melhor trompista do mundo. Então, sou o melhor trompista de Irmesinde, da minha rua, da minha casa. Ou seja, se nós estabelecermos uma fasquia adequada, nós já não vamos estar nervosos. Finalmente, há alguns alunos que mesmo assim, mesmo estabelecendo uma fasquia e praticando, estão nervosos. Isto porquê? Porque estão demasiado concentrados no que é que o público vai pensar da nossa performance. Mas temos que pensar que somos nós que temos já algo para oferecer ao público. Então, se eu organizar uma festa e o meu bolo, que foi para o forno, sair um pouco queimado, naturalmente eu queria que o bolo estivesse impecável. Mas os meus convidados têm duas possibilidades. Ou não comem o bolo que está delicioso, ou então cortam a parte queimada e comem o bolo delicioso. Ou seja, somos nós que temos algo para oferecer ao público. Mas por esta ordem, de nada serve pensar sobre a terceira parte se não estivermos bem preparados. Ok? Então, rapidinho. Estoy haciendo mis anotaciones para que no se me vaya todo. Entonces, el profesor dice que tiene dos aspectos que vienen del libro de Freudis, la reconocida trompista y pedagoga. Wellington, tú preguntó acerca de eso en un chat, un libro de Freudis. Primera cosa, para el alumno, preparación. Si el alumno está preparado, teóricamente no debería estar nervioso. Entonces, eso es una cosa. Sin embargo, él dice que él también, él dice que él finge ser una persona en el escenario que él no es. Él tiene una performance, pero que así como nos pasará a todos,
antes de entrar en el escenario el corazón está saltando, está todo agitado. Sin embargo, entonces existen estos pequeños pasos. Preparación, hay que colocarnos límites para hacer la traducción a un sinónimo en español. Entonces hay que colocarnos límites para saber cuál es nuestro límite. Entonces él decía, yo puedo ser el mejor trompista de mi cuadra, yo puedo ser el mejor cornista en mi casa, tal vez en mi edificio. Entonces hay que saber hasta dónde es nuestro límite. Y también él dice que cuando estamos pensando acerca de lo que el público va a pensar de nuestra performance, él puso el ejemplo de una torta, de un ponqué. Él dice que yo puedo hacer una fiesta y hacer un ponqué, una torta, y tal vez una parte de esa torta esté quemada. Entonces el público va a decidir si hace a un lado lo quemado y se come el resto sabroso de la torta, o simplemente quiere comerse la parte quemada. Entonces, eso tiene a ver con el público. Yo estoy ofreciendo mi fiesta y mi ponqué. Ya cabe al público ver cuál es la parte que ellos van a querer comerse. Entonces, eso creo que es un ejemplo bien, una analogía bien interesante para pensar acerca del público y la performance. Diga, profesor. Muchas gracias, Orlando. Teniendo en cuenta tus libros, Ricardo, que hay piezas desde iniciación sumamente elementales, esta que dices en la que el chico tiene que improvisar utilizando solo las notas de los armónicos, podría decirse que tú buscas que el estudiante se enfrente desde temprana edad al escenario, a estar tocando audiciones y a estar tocando para personas desde muy pequeño, con una formación técnica muy elemental. Sim, por norma, um aluno que começa a estudar comigo, do zero, passado 2, 3 semanas, está a fazer uma pequena audição. E geralmente a primeira peça que costumam tocar, 3 notas. São 3 notas apenas. Mas o aluno faz a audição com o repertório que conhece. É muito importante, mas claro, certificam que o aluno está preparado. E que sinta, passado 2 ou 3 aulas, afinal a trompa não é um instrumento assim tão difícil. É difícil. Mas o que interessa é que no início o aluno não sinta que é um instrumento assim tão difícil. Então, se ele consegue fazer uma audição passado 2 ou 3 semanas e os colegas de violino só passado um mês, então a trompa não é assim tão difícil. Ok, básicamente a la pregunta de Daniel, entonces el profesor dice que el alumno puede hacer sus primeras audiciones tocando apenas 3 notas, tocó el ejemplo, y que lo importante es que el alumno sienta que la trompa no es un instrumento difícil. En cuanto él puede hacer su audición después de 2 o 3 semanas de clase, los chicos de violín van a pasar un mes para poder tocar su primera audición. Así él dice que sí, en la cabeza del alumno, si él ya consigue tocar con 2 o 3 semanas, entonces la trompa no es tan difícil. Motivación. Ok. Muchas gracias, Orlando, gracias, Ricardo. Para finalizar esta parte de la entrevista, Ricardo, ¿algún consejo que te gustaría dejarle a todos estos estudiantes y a los docentes de trompa que hay aquí en Colombia? É assim, o maior conselho que eu tenho é relativamente à parte que para mim é mais difícil da trompa. Se nós fizermos Trabó el internet del profesor. Se le cayó. Y le digo que la parte más difícil de la trompa, si nosotros hacemos, y ahí quedó. Vale, esperemos. Voltou, professor? Acho que travou um pouquinho. Já estou. Então, pronto. O conselho é relativamente àquilo que para mim é o aspecto mais difícil da trompa, que é, se nós fizermos o que é suposto fazermos, ou seja, praticarmos tudo, fizermos tudo que o professor manda, seguimos everything by the book, em teoria deveríamos conseguir tocar muito bem. A questão é que existem alguns dias em que nós pegamos na trompa, fizemos tudo direito e mesmo assim não estamos a soar bem.
Porque assim, se eu estiver a soar mal, mas não estiver a estudar direito, ok, é normal. Então, como trompistas, temos que esperar que vai haver dias maus. E o desafio para nós é, nos nossos dias maus, conseguirmos tocar bem. Se calhar baixamos a fasquia, nos dias maus não vamos tocar excelente, mas conseguimos tocar bem. E para isso é muito importante que, quando começarmos o dia, baixarmos as nossas expectativas e fazermos um aquecimento com calma. Ou seja, se eu sei que tive várias horas de ensaio no dia anterior, sei que no dia seguinte o meu som vai começar com lixo. Então, propositadamente, começa o aquecimento com surdina. E se começar o aquecimento com surdina, se o meu som tiver, não consigo perceber. E então, afinal, o meu som não está assim tão mal. E começo a aquecer. E passado um pouco tiro a surdina, olha, afinal, o som está bom. Ou seja, eu sei que isso vai acontecer, então tento psicologicamente trocar, porque infelizmente os nossos concertos mais importantes vão ser feitos nos dias mais difíceis e nós temos conseguido tocar bem nesses dias. Ok, entonces el profesor dice que si nosotros hacemos todo lo que es supuesto, ¿no? De hacer nuestra práctica, nuestro estudio, hacer todo lo que el método dice, todo lo que el libro dice, en teoría nosotros deberíamos estar tocando bien, tocando bien. Sin embargo, no todos los días son iguales y así como vamos a tener días tocando bien, van a haber otros días que no vamos a estar tan bien, así. Él dice que lo importante es que en esos días que no estamos legal, lo importante es saber tocar bien en esos días malos, por así decirlo. Entonces, cuando vamos a coger nuestra trompa y hacer el calentamiento, él dice que podemos tener expectativas bajas y hacerlo todo con bastante calma. Cita el ejemplo de que después de un día donde hacemos un ensayo de no sé cuántas horas, al otro día vamos a tener el sonido un poco sucio. Entonces, una pequeña dica es hacer el calentamiento con la sordina para no tener ese sonido sucio. Y así psicológicamente vamos a ayudarnos a que el sonido no está sucio, podemos seguir haciéndolo bien. Entonces, resumiendo, es saber tocar bien en los días que no estamos tan bien. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad ha sido una conferencia súper interesante, muchísima ayuda para todos. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta de los que nos están viendo? ¿Alguna inquietud que tengan para Ricardo? Yo tengo, pero puedo quedarme para el final. Ya empieza, Orlando. Ok, professor, eu estou bastante identificado com o seu trabalho, admiro muito o trabalho do senhor. Já mostrei aqui meus 2 estudos jazzísticos. Eu estava comentando com Daniel antes, nossa, o professor botou... tem bastante coisa aqui que até hoje eu estou estudando, viu, professor? Isso não é tão simples assim, não. Mas é muito interessante e recomendo para todo mundo. Mas aonde eu quero chegar, professor? Eu me identifico bastante com o seu trabalho, porque eu também trabalho como professor aqui no Brasil há um tempinho. E também com alunos desde os 6 anos de idade até os 25. Mas então, várias das minhas aulas são coletivas, professor. E às vezes nem tudo o desenvolvimento dos alunos é o mesmo, né? Cada um vai no seu ritmo. Porém, eles precisam tocar na orquestra, precisam fazer a prática, e eu preciso nivelar esses diferentes alunos até para conseguir fazer um recital de música de câmara, para conseguir fazer algumas diferentes apresentações. Qual deveria ser a abordagem para esses alunos que já estão começando a tocar Mozart 4 e para um aluno que está tocando a Romanza de Sansá, por exemplo? Sabe? São 2 níveis diferentes, mas tecnicamente eu preciso ter todo mundo conectado na aula. Então, como deveríamos usar essa abordagem para isso?
Em Portugal, na maior parte das vezes, as aulas são individuais, mas numa das escolas temos algumas aulas coletivas só com exercícios técnicos, só com escalas, arpejos, e aí podem haver alunos mais velhos com alunos mais novos. E então, o que eu digo aos alunos é que os mais velhos podem picar, como um farrão, picar, os mais novos podem picar os mais velhos para andarem para a frente. Mas os mais velhos não podem picar os mais novos. Os mais velhos só podem puxar os mais novos. Então, Entendi. um aluno que esteja no primeiro ano está autorizado a dizer a um aluno do segundo ano: só estás a tocar a escala do maior uma oitava, estás no segundo ano, tens de tocar 2 oitavas. Mas o aluno do segundo ano não pode dizer ao aluno do primeiro ano. Pode ensinar: olha, tocas com este dedo, com esta adivinhação. Daí o aluno do segundo ano diz ao aluno do terceiro ano: 2 oitavas, estás no terceiro grau, tens de tocar 3 oitavas. Ou seja, só podemos puxar numa direção, criticar e mesmo fortemente só os alunos mais velhos. E os mais velhos não podem responder, só podem ajudar os mais novos. Desta forma, os mais velhos vão sentindo, inicialmente não sentem stress, mas vão sentindo os mais novos a obrigá-los a trabalhar mais. E os mais novos vão sentindo os mais velhos a ajudá-los com questões técnicas que eles não consigam fazer. Ok, entendí. Entonces le pregunté al profesor acerca de cómo podemos hacer el trabajo cuando tenemos alumnos de diferentes niveles. Él dice que en Portugal la mayoría de las aulas son individuales, pero usan aulas colectivas también, donde hacen estudios técnicos. Pero la regla es la siguiente: los alumnos veteranos pueden siempre ayudarle a los alumnos más nuevos, pero los alumnos nuevos pueden tener esa crítica acerca de los alumnos antiguos. Entonces él puso el ejemplo: el alumno de primer año, si va a tocar la escala de do mayor en una octava, está bien, pero si el alumno de tercer año va a tocar en una octava, el más nuevo puede decirle: oye, tú ya estás en el tercer año, tú tienes que tocar 3 octavas. Entonces la regla siempre es esa: los alumnos más jóvenes pueden criticar, lo pongo entre aspas, esos alumnos más viejos, pero los alumnos más viejos están en la obligación de ayudar a los más jóvenes. Entonces solo se puede empujar en una sola dirección, que es para que todos caminen hacia el frente. Obrigado, profesor. Muito obrigado. ¿Sí? Gracias, Orlando. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de Luis Alejandro Tafur. Pregunta: yo quiero saber qué recomendaciones puede dar al momento de componer para la trompa. ¿Cómo se le puede sacar el máximo a los colores que puede dar el instrumento? Y también, ¿cuáles han sido sus inspiraciones en las que ha basado sus piezas? ¿Cuál ha sido su punto de partida? No meu caso, é um pouco complicado porque eu não tenho um curso específico de composição. E então, a minha forma de compor é caótica. Mas eu acredito que a criatividade e o caos estão sempre lado a lado. Ou seja, se todos os dias nós fizermos o mesmo caminho, não vamos ser criativos porque não vamos ver nada novo. Mas se eu um dia for para um caminho diferente, for passear, ou seja, não penso em compor, vou para um sítio diferente, leio um livro diferente, vejo uma série de televisão diferente, ou já escrevi algumas obras com garrafas afinadas, em que a inspiração começou precisamente por pegar nas garrafas e beber. Ou seja, se eu fizer algo diferente, a criatividade aparece de algo diferente que nós façamos. Então, ao invés de eu me sentar e pensar em escrever, o que eu tento fazer é, quando tenho uma ideia, pego no telemóvel e toco na trompa, ou só canto, assobio, de alguma forma guardar essa ideia, para que quando tiver algum tempo para me sentar e escrever, me debruçar sobre essa ideia. Caso contrário, no meu caso, eu não consigo sentar e escrever uma obra para trompa e piano. Lanço as redes, como alguém que lança as redes para apanhar o peixe, e vejo o que é que as redes trazem. Eu queria escrever uma obra para trompa, mas tinha uma ideia espetacular de uma obra para flauta, ok, escrevo uma obra para flauta. Não tento forçar. E assim tenho a vantagem de, como não tenho a obrigatoriedade, geralmente, de escrever aquela obra,
vou deixando as coisas fluírem naturalmente. Acredito, para quem esteja num curso específico de composição que tenha um timing para escrever uma determinada obra, que se tenham que organizar de uma forma diferente. Ok, básicamente el profesor dice que no tiene una escuela de composición fija y que la forma de composición de él es caótica. Todo viene a través de la creatividad y las ideas. Él da un consejo de cuando tiene una idea, grabarla en el teléfono celular o silbarla o guardar las ideas. Y al momento de sentarse a escribir, él dice que es como si cogiera una red y la pusiera para traerlos, para hacer pesca. Y van viniendo ideas y dice, tal vez si dentro de esas ideas viene una idea muy buena para la flauta, entonces no está obligado a hacer una composición para la trompa, puede ser para la flauta. Y básicamente él dice que tal vez para las personas que tienen una escuela de composición fija, el timing de escribir sea diferente, yo también creo que sí. Y básicamente el profesor Becofilles y Torrado me hace creatividad. Él dice que ya escribió algunas obras con algunas botellas en la mano que traen la inspiración también. Y es la creatividad y básicamente eso. Muchas gracias, Orlando. A ti. Walter tiene una pregunta. Walter, ¿puedes abrir tu micrófono? Wow. Sí, buenas tardes, maestro. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera preguntarle, dentro de su experiencia, ¿qué considera usted que son las cuestiones básicas en cuanto a la pedagogía y la metodología para enseñar a los niños? ¿Qué debe tener una persona o un profesor en cuestiones básicas para la enseñanza del corno en los niños? No caso para ensinar um aluno, mesmo jovem, o professor de trompa tem que ter muita paciência. Acho que é comum a todos os instrumentos, mas tem que ter muita paciência. Cada aluno vai a seu ritmo. Então o professor tem que encontrar, numa primeira fase, o que é que aquele aluno gosta. Ou seja, se aquele aluno gosta de tocar Star Wars, ok, então pode-se dizer ao aluno, vais tocar o Star Wars depois de tocares esta escala. Ou, por exemplo, vou demonstrar como faço com os meus alunos no caso das escalas. Vou mostrar aqui o dado mágico. Está aqui. No caso das escalas, por exemplo, com os alunos, todos os meus alunos aprendem duas escalas. Eu vou tentar encontrar aqui o meu dado mágico. Não consigo encontrar, mas podem ver depois no meu site. Eu tenho um dado como este aqui, mas que tem notas de música. Foi um dado que eu esculpi, mesmo com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então o que é que eu faço aos alunos? Ensino-lhes duas escalas, Fá maior, Sol maior. E depois disso digo aos alunos, quando eles conseguirem tocar bem a escala de Fá maior e Sol maior, atiramos o dado e vão aprender a escala que o dado quiser. Durante muitos anos eu ensinava as escalas aos alunos, Fá maior, Si bemol maior, cada vez mais bemóis e cada vez mais subidos, isso significa mais difícil. Então o que é que eu fiz? Inverti as coisas e é a escala que o dado calhar. E os alunos ficam todos contentes. Fá sustenido maior! Ficam contentes porque tiveram uma escala nova. Não há nada que diga que a escala de Fá sustenido maior é difícil. Depende se o professor disser que é difícil ou fácil. Ou seja, tento criar algumas estratégias para que os alunos queiram aprender, independentemente se é difícil ou fácil. Agora, nem todos os alunos gostam das mesmas coisas. Então, no início, temos que conseguir encontrar o que é que motiva aquele aluno a querer aprender trompa. Ok. Walter, ¿conseguiste entender? Algunas cosas no. Ok, Pero entonces sí básicamente el profesor dice que lo que una persona necesita tener es paciencia. Eso es la palabra clave, ¿no? Ahora, hay ciertos abordajes que se pueden hacer y hay ciertas didácticas para enseñar diferentes contenidos. Él puso el ejemplo de las escalas. Él dijo que siempre enseñaba Fá, Sol mayor
y durante muchos años él estuvo practicando en una orden. Y después de un tiempo hizo la dinámica del dado. El dado es simplemente un dado que él mismo hizo, que él mismo talló con las notas musicales. Entonces, que después de un tiempo él bota el dado y el alumno va a aprender, después de haber aprendido fa y sol, el alumno va a aprender la escala que el dado diga. Entonces, tal vez le puede tocar fa sostenido mayor, pero fa sostenido mayor en la cabeza del alumno no va a ser difícil, solo si el profesor le dice que es difícil. Entonces, lo que yo entendí y también de lo que él dice es básicamente como la forma del abordaje y la didáctica que hay que tener para saber enseñar los contenidos. Ahora, la palabra base es paciencia. Professor, rapidinho, eu vou pular quem estiver aí. Professor, e para quem tem que desenvolver essa paciência ao mesmo tempo que tem que ensinar, sabe? Eu tenho aprendido muito isso para as pessoas que me conhecem do meu país. Mais novo, eu não era muito paciente, não. Eu tenho virado muita paciência, mas também porque o fato de ser professor obriga a pessoa a discernir com muitíssima mais calma, né? E a pensar não é calcular os passos, mas pensar cada coisa que você vai dizer, porque querendo ou não, você vai influenciar na vida de alguém. Então, para esse tipo de pessoas que estão desenvolvendo a paciência no mesmo modo que estão ensinando, qual seria a sua recomendação? Se calhar, quando o aluno chegar numa aula sem praticar durante 2, 3, 4 aulas seguidas, primeiro respirar fundo e contar até 10. Porque é normal. E muitas vezes, principalmente nos mais novos, eles não sabem que têm que praticar e nós é que os temos que convencer que têm que praticar. Geralmente eu dou-me bem com os alunos. Onde eu tenho algumas dificuldades é com os pais. Quando eu digo ao aluno que tem que praticar todos os dias e de seguida vem o pai e que diz: sim, ele praticou todos os dias menos segunda, quarta, sexta e domingo. Pronto. Ou seja, o grande problema é com os pais, porque por norma os alunos mais novos seguem instruções. Agora, quando as instruções em casa são diferentes, então o que eu tento fazer é, principalmente com os mais novos, dialogar bastante com os pais e tentar-lhes explicar porque é que é necessário aprender a tocar trompa. No final das audições, os pais ficam, no final das audições, cada aluno diz o que é que gostou na audição, o que é que acha que tem que melhorar. Quando não tem a certeza, os colegas ajudam. E os pais perceberem que o aluno foi tocar uma peça que demorou 2 minutos, mas foi mais importante para ele, no final, toda a parte crítica. Isso é para os alunos, mas para os pais que não sabem o que é tocar um instrumento musical, conseguirem compreender. Se em casa tivermos o aliado dos pais, vai ser mais fácil fazer tudo isso. Ok, le pregunté al profesor para las personas que necesitan desarrollar paciencia en el mismo momento que están enseñando. Entonces, él dice que en el caso de los alumnos más jóvenes, lo normal es que no practiquen y eso es normal, por eso están jóvenes. Nosotros necesitamos enseñarles a practicar, respirar bien a fondo cuando el alumno no practica. Y en el caso de los más jóvenes, hablar con los padres, ¿no? Los padres son parte fundamental de este proceso. Al final de las audiciones que ellos hacen, él dice que los alumnos reciben cómo fue la preparación y cuánto costó para hacer esa preparación. Y el feedback que él tiene es que en algunos casos es más importante para el alumno lo que los colegas tienen a decir y de lo que él escucha que la propia pieza de 2 minutos que él tocó. Hay una última cosa que yo quería preguntarle al maestro. Hay 2 aspectos técnicos que siempre son, digamos, complicados a la hora de abordar con los jóvenes, sobre todo, o con los chicos que ya están
construyendo un nivel técnico más avanzado. Y por supuesto también con los niños que están iniciando. ¿Cómo el maestro Ricardo Matosinos aborda el concepto de explicar a los chicos sobre los sonidos escritos o reales? Y lo mismo con la cuestión del transporte del instrumento. No sé si nos quisiera explicar alguna metodología que utilizas para eso, para esos dos conceptos, sonidos reales escritos e el transporte del instrumento. Relativamente a isso, a primeira coisa que eu faço, até cheguei a fazer um vídeo que está no meu canal do YouTube, em que aparece muito. Há 2 vídeos sobre transposição no meu canal do YouTube. Um é para os alunos mesmo que estão a começar a trompa, e outro para os alunos que já estão a aprender transposição, si natural, dó, fá sustenido, etc. Então, nesse vídeo mais curto, eu ponho o exemplo de um afinador e ponho o exemplo da trompa. E explico como é que se dizem as notas em inglês e o nome das notas, por exemplo, em alemão. Isto porquê? Porque nos afinadores aparecem as notas ordenadas em A, B, C, D, exatamente como se fosse um abecedário. E então explico-lhes isso para que quando eles estiverem a utilizar um afinador, mesmo que um principiante não consiga afinar na trompa, a nota oscila, mas pelo menos que saiba que nota é que está a tocar. E como está habituado a ver as notas em dó, vai se habituando que a trompa é um instrumento transpositor. O próximo passo relativamente à transposição, começo a desenvolvê-lo antes de explicar o que é uma transposição. Ou seja, se o aluno aprendeu a tocar esta música, só com 3 notas, de seguida pode tocar essa mesma música em o aluno não precisa estar a ler. É importante primeiro que pense na transposição só com 3 notas, mas de forma auditiva. Se o aluno tiver esse hábito de transpor pequenos trechos, pequenas peças, por exemplo, os meus alunos começam todos por um livro que se chama Iniciação ao Estudo da Trompa. É um livro mesmo muito simples. E quando terminam de fazer esse livro, lanço-lhes o desafio de tocar algumas peças noutra tonalidade. Não lhes explico que estão a transpor. Apenas lhes digo que estão a tocar a primeira peça em Sol maior. E como sabem a primeira peça, eles vão estar a transpor sem pensar que é uma transposição. Ao mesmo tempo, começam a interiorizar que na verdade era a terceira, a segunda e a primeira nota da peça, e não uma nota em concreto. Como trompistas, nós temos que ter muita flexibilidade desde o início. Então, o ideal é explicar com peças mesmo muito fáceis. Ok, entonces para la cuestión de los sonidos reales y los sonidos escritos, él hace ejercicios de los alumnos con un afinador, ¿no? Los afinadores están organizados A, B, C, D, y también, opa. y también ese tipo de ejercicios con las notas escritas, el nombre de las notas en inglés, en alemán, porque independientemente del nombre que él tenga, la nota es un sonido. Y para la cuestión de la transposición, él dice que lo primero es que el alumno desarrolle la parte auditiva, ¿no? Así como con la melodía que él colocó de 3 notas, comenzando en sol. Después el alumno puede tocar la misma melodía comenzando en do. El alumno ya está transponiendo. Sin embargo, él no sabe que lo está haciendo, él está desarrollando la parte auditiva. Pero él dice que desde el comienzo es importante que los alumnos tengan esa capacidad. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, maestro. Creo que hay una pregunta de Luis Alejandro. Puede abrir tu micrófono, sí. Luis Fernando. Luis Fernando, ¿cierto? Sí, dale, Luis. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Buenas tardes, maestro Ricardo.
Hace años te conocí en Praga también. Quería preguntarte una cosita. Me parece muy interesante la música que has escrito y creo que la gran motivación sobre esa música que has escrito han sido tus alumnos. Pero también he visto que has hecho unas cositas técnicas con respecto al instrumento. Alguna vez vi algo en la boquilla que lo colocabas. Era por qué colocabas primero que todo esa parte en la boquilla donde tapaba media boquilla y en realidad qué era lo que estabas buscando con todos esos avances técnicos o con todo ese tipo de cosas. Aquele que era para tapar metade do bocal, isso foi uma brincadeira de 1 de Abril. Cuidado. Ah, Houve uma brincadeira de eso 1 de Abril. es la parte que era para tapar la mitad de la boquilla, es un juego del Día de la Mentira. 1 de Abril es el Día de la Mentira. Porque todos os anos, mais ou menos dia 1 de Abril, eu costumo vender um produto novo. Seja, houve um ano que inventei um bocal que tinha uma mola, então para no registro agudo não se ficar grave, começar a baixar, fazia-se força para subir nos agudos. Tive encomendas de vários trompistas profissionais. Toda a gente busca algo para facilitar. Então todos os anos, este por exemplo, era, em vez de ser o burp, substituí o B por um C, que era de cork. Ou seja, todos os anos faço algumas brincadeiras. Agora, há alguns vídeos que eu também coloco depois no site, no meu canal do YouTube, que têm o propósito de servir em primeiro lugar para alguma base de trabalho para os meus alunos, porque há uma série de aspectos que eu explico em aula e que é difícil um aluno reter em aula. Então coloco no meu canal do YouTube para que o aluno possa ver novamente em casa. Ao mesmo tempo, fica disponível também para qualquer pessoa no mundo que queira fazer os exercícios. Mas a primeira questão foi mesmo, por vezes explicavam um exercício a um aluno e o aluno não conseguia memorizar tudo. Então ter a possibilidade de chegar a casa y tener un apoyo. Ok, entonces el profesor dice que todos los años para esos días de abril él hace algún juego. Citó el ejemplo de un año que colocó un resorte en una boquilla y entonces para tocar el registro agudo la persona se apretaba la boquilla, y él dice que tuvo muchos encargos de trompistas profesionales, pero todo es de un juego. Creo que Luis Fernando ya iba a encargar alguna cosa. Sin embargo, él dice que No. está... Yo solo lo vi, me pareció, pero nunca lo probé, yo no entendí, solamente lo vi. Pero que hay videos explicativos, sí hay videos pedagógicos en el canal de YouTube del profesor y en algunos en el site, donde él explica cada una de los asuntos que él está tratando. Pero pues que ya sabes, 1 de Abril, Día de la Mentira, aquí. Eso no existe en Colombia, creo. En Colombia sería el Día de los Inocentes. Exacto, es como el Día de los Inocentes. El Día de la Mentira en Colombia es todos los días. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, entonces con esto finalizamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido muy enriquecedora todos tus conocimientos, todas tus experiencias. Sé que muchísimos docentes de acá se van llenos de ideas para dar clases ahora. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición con nosotros el día de hoy. Es posible que en las próximas semanas o meses tengas algunos encargos de tu música desde Colombia, porque sé que muchos están ansiosos por conocerla y por trabajarla. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de só deixar um desafio aos trompistas colombianos. Este mês estou a deixar um desafio aos trompistas um pouco por todo o mundo, para tocarem, uma vez que na internet havia agora uma série de desafios para os trompistas, e o desafio que eu lancei, já houve mais de 30 trompistas em todo o mundo, mas ainda nenhum para já da Colômbia, de tocarem o meu estudo número 2 dos estudos para trompa grave, e é para gravar até ao final de maio, até ao final de maio. Se forem ao meu site, se clicarem no blog, aparece lá a partitura com as informações do concurso.
e vai funcionar da seguinte forma: entre todas as pessoas que participarem no concurso, eu vou atribuir um número e vai haver o sorteio de um livro das miniaturas para quarteto de trompas que eu escrevi. Vai haver um sorteio online, vai ser um sorteio feito no Facebook, em direto. E para a melhor interpretação, vou escrever uma obra para o autor da melhor interpretação desse estudo. Oh, legal. Ok, entonces el profesor nos está invitando a todos a que participemos de un concurso que está en el site de él para tocar el segundo estudio para trompa grave. Las audiciones son hasta el final del mes. En este momento estoy colocando ahí en el chat para los que quieran encaminar para el blog del profesor. Él también lo colocó aquí ahora. Y nada, queda el desafío de poder mandar nuestras grabaciones. Los premios, va a haber un sorteo en Facebook para la mejor interpretación. El premio va a ser que el profesor va a escribir una pieza dedicada a la persona ganadora. Entonces queda... Há um segundo prémio que há um sorteio de um livro entre todas as pessoas que participarem. Ok, y el segundo premio va a ser entonces el sorteo de un libro entre todas las personas. Entonces queda la invitación para que vamos a grabar nuestros videos. Todavía no llegaron videos de Colombia, entonces creo que es el momento de que en esta semana hagamos nuestro video para nuestros trompistas graves del Heartbeat. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente muchísimo conocimiento nos queda el día de hoy. La invitación es para todos para que nos acompañen mañana. Tenemos un invitado súper especial. Desde Chile nos va a estar acompañando Edward Brown, legendario profesor de corno aquí en Sudamérica. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos nuevamente mañana. Muchas gracias, Ricardo. Obrigado. Professor, onde seu contato está no site? No seu site? Sim. E-mail, alguma coisa? Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com o senhor. No meu site não aparece o e-mail, mas clicando nos contactos, aparece um formulário de contacto. Isto porquê? Para evitar spam, porque às vezes há publicidade. Então, depois de preencher o formulário de contacto, eu recebo o e-mail e respondo. Não achei, mas eu vou achar ainda os contatos. Está na versão portuguesa? Sim, estou na versão. Eu estava no Ligações Blog. Não, à esquerda, onde diz sobre contactos. Ok, contato. E tem um formulário de contacto. Beleza, tem um número de telefone também. Sim. Eu assim, também posso pôr há também a possibilidade do e-mail, só que eu não tenho no site para evitar. De fato, o formulário e tem esse telefone é o seu ou é de contato seu? Sim, é o meu. Funciona o WhatsApp? Também. Sim. Também tenho aqui. Ok, porque gostaria de compartilhar meu livro que eu fiz para meus alunos, para que você desse uma olhada e ter uma opinião sua acerca disso. Tá bem. Valeu, obrigado, professor. Tá. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Ricardo. Ok, gracias a todos. Obrigado, profesor. Adiós. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro, por este día. Increíble. Muchas gracias, maestro Ricardo. Foi um prazer.